Boa noite. Hoje, na nossa live de setembro da Rede Cruzada, a gente vai conversar sobre educação inclusiva, suas práticas, direitos e afetos, com a Raíssa Costa, nossa professora de educação especial para a Rede Cruzada. Olá, boa noite para quem está chegando. Como sempre, a gente espera, uns 3 minutinhos para o pessoal ir chegando. E eu espero identificar a Raíssa aqui rápido para convidá-la para entrar. Oi, Lua. Oi, Mari. Claudiene, Graciela, Isaac, Valéria, Eudirene. Boa noite, gente. Isa. Anne. Ed Costa, tudo bem? Oi, Eudirene. Lua, se você souber o Instagram da Raíssa, se não for auto-identificável, você me avisa, tá? Porque eu ainda não identifiquei ela aqui, não. Oi, Tião, boa noite. Tânia. Ale, que notícia boa, você tá por aqui. Maiara. Nossa, uma galera boa, uma galera quente por aqui. Boa noite, Sofia. Oh, coisa boa. Ah, eu acho que a Ra Costa é a Raíssa. Peraí. Vou chamá-la. Vamos ver. Oi, Aham! tudo bem? Tudo bem, Raíssa, e você? Tudo bem. Você consegue me ouvir e me ver direitinho? Muito bem, Ai, que bom, porque eu botei o celular tá? para carregar, aí não sabia se precisava do fone ou não. Ah, ó, se possível, não tá ruim, mas se possível, o seu rosto tá um pouquinho para baixo. Tá ótimo, perfeito, perfeito. Ele vai ficar, porque ele está numa certa Não, garra. então, ó, não tava ruim. Se ficar mais seguro como tava, pode deixar, tá ótimo, Tá bem. tá? Olha, pessoal chegando no tempo. Tô gostando de ver. Bom, Oi, Bia, já nos vemos hoje. Que bom que você está prestigiando a live. Vamos aguardar só mais um minutinho para chegar mais gente. claro. Oi, Mi. Tem uma galera boa da cruzada. Ó, tem galera tua aí, Raíssa, também. Oi, Ramon, tudo bem? Também tô com saudade de voltar com as crianças. Oi, Lia. Tudo bem? Boa noite. Ó, já demos 5 minutos aí de deixa para a galera e vamos prestigiar quem está aqui com a gente. Então, agora uma boa noite mais formal. O nosso papo hoje é sobre educação inclusiva
que é um tema, né, importantíssimo, caríssimo, para uma educação que eu estava até conversando antes, né, com a Raíssa, né? Eu aprendi com uma amiga nossa, a Cissa Mello, que é uma pessoa muito ativa, né, para uma educação transformadora. Ela disse que a gente falar em educação inclusiva é uma redundância, porque se a educação não for inclusiva, não é educação, né? É alguma outra coisa, mas não é educação. Então, eu nunca mais esqueci disso, mas é super importante, né, a gente entender o que que isso realmente significa quando a gente tem aí tanta diversidade, não só, né, como aquela mais, vamos dizer, evidente, né, em termos de raça, de gênero, de orientação sexual e outros matizes, mas no que diz respeito, né, a necessidades mais heterogêneas, né, as pessoas têm uma dificuldade, e não por acaso existe, né, um termo para o preconceito estrutural que existe na sociedade, de como lidar com pessoas, vamos dizer, mais diferentes, mais especiais que a gente, né? Que é o capacitismo. E a gente também vai conversar sobre isso e como é que é para a gente criar um ambiente escolar em que a gente realmente favoreça o aprendizado de todos. Então, né, dada essa introdução um pouquinho longa, a gente vai descobrir agora com quem a gente vai bater esse papo legal. Raíssa, com quem que a gente está conversando? Como é que você chega até aqui? Que trajetória você fez na sua vida para hoje estar sendo escutada como uma especialista em educação inclusiva? Como é que foi essa trajetória de vida? Então vamos lá. Eu sou a Raíssa. Eu acho que na não tenho legenda, mas depois a gente consegue andar, né? Só audiodescrição, perde clara, olhos castanhos. Raíssa, Ou, tá tendo, eu não sei se todo mundo, as pessoas podem até comentar aqui, e a sua voz, ela vai e volta, mas eu acho que é uma questão de áudio, não é uma questão de conexão, não, porque a sua imagem está tá, perfeita. eu vou tentar me aproximar um pouco mais para ver se melhora. Um pouquinho? Vai falando. Tá. O que eu trouxe era que geralmente a live não tem opção de legenda, né? Para a gente conseguir ter, que todos tenham acesso ao vídeo, né? Mas depois a gente consegue botar a legenda, então eu vou fazer só a audiodescrição, né? Para as pessoas saberem, né? As pessoas com deficiência visual, né? Poderem saber quem é que está falando, né? Então, mulher, eu tenho uma pele clara, morena clara, eu tenho um cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, e geralmente gesticulo muito, então minhas mãos vão aparecer em vários momentos, né? E aí, voltando para essa trajetória. Raíssa, ó, tem muita gente mencionando que está tendo uma oscilação na sua voz, sim. Tá. Você tem condição de usar um Eu vou fone? trocar. Olha, só um Tá, minutinho. ok. Ó, isso é tranquilo, isso acontece sem estresse. Espera aí, galera, que a gente vai ver se melhora o áudio. É isso mesmo, André, está picotando. Vamos ver, Tião. Vamos ver se ela vai chegar numa solução. Oi? Ih, a gente não está escutando. Eu acho que o fone piora. Alguém comentou aqui. Agora conseguiu? Opa! Sim! Oi? Ah, Foi. que bom. Que bom. Então, como é que eu chego nesse lugar, né? Assim, a minha família ela é basicamente dividida das profissões entre a área da saúde e a área da educação, e algumas pessoas, como meu pai, ficam ali nos dois, né, no meio do caminho. Então, assim, como eu não tive boas experiências pessoais na escola, eu fugi ao máximo da educação no primeiro momento. Então, eu fui para a área da saúde, fui para outras áreas que eu tinha de interesse, até que a maternidade chegou na minha vida, né? E aí, com o nascimento do meu primeiro filho,
ele sempre foi uma criança com muitos desafios, né? E isso me fez buscar muito, né? Até para conseguir ajudar o desenvolvimento dele, né? Ele foi diagnosticado, ele teve um diagnóstico tardio de TEA, mas ele sempre foi olhado em todos esses processos dele. E como eu tinha muita dificuldade que a escola acolhesse ele e visse as potências dele, eu me vi buscando sempre estudar e procurar e trazer teoria, embasamento teórico para tudo que eu acreditava e tudo que eu já sabia, também por ter vivenciado, né, nessas duas relações familiares, né? Então, minha mãe trabalhou em Pestalozzi, então eu sempre frequentei junto com ela. Meus pais eram aqueles pais que levavam a filha para o trabalho, todos dois bem agarradinhos. Então, eu frequentava junto com ela, né? Sempre tive um acesso muito tranquilo, sempre foi algo muito tranquilo dentro da minha criação, né? Então, quando eu tive o Leonardo, e quando ele começou a apresentar essas questões, eu procurei estudar mais, e aí eu vi que realmente eu não ia conseguir fugir muito da área da educação, né? E aí me Você apaixonei tentou, perdidamente. né? Eu tentei. Mas me apaixonei perdidamente assim, pela educação. Pude encontrar vários teóricos, né, que trouxeram para mim muita luz e muito embasamento. Né? Então, eu até era dita como uma criança que não gostava de estudar. Então, foi também bom, porque eu vi que não era que eu não gostava de estudar, né? É que me faltava a motivação, me faltava o interesse, me faltava um vínculo, né, com aquilo que eu queria estudar. Então, hoje todo mundo diz, né, que você é muito estudiosa, uma pesquisadora e tudo, justamente porque estou de fato nesse lugar, né? Algo que eu acredito que quando você trabalha com a educação, e especialmente quando você tem um olhar da educação na perspectiva inclusiva, né, o seu aprendizado, a sua formação, ela não termina nunca. Né? A gente tem que estar sempre se atualizando, a gente tem que estar sempre olhando, buscando, compreendendo, né? Porque trabalhar com pessoas é muita responsabilidade. Né? A gente conseguir compreender pessoas, apoiar no desenvolvimento de pessoas é algo que, de fato, é muito importante. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando. E aí, com isso, eu fui, né? Comecei a trabalhar como educadora, depois fui para assistência, fui para coordenação, e eu tive a honra de ser diretora pedagógica de uma escola de educação infantil. E quando eu me deparei com esse lugar, eu pude também ter a oportunidade de estruturar a educação inclusiva que eu acreditava, né? Que eu acredito que seja uma educação de fato inclusiva. Né? Então, eu pude, junto com uma equipe super parceira, estruturar esse olhar da educação. Né? E aí, com isso, eu fui me aprimorando mais, me especializando, fiz uma formação da PUC sobre inclusão, que foi maravilhosa, né? Pude encontrar vários conceitos também importantes, né? Encontrei Cíntia Freller, encontrei a Nira, a Anansa, que são pessoas, né, que estão sempre ali nessa busca. Depois, nos grupos de estudo mesmo que eu frequento, Mariana Rosa, enfim, várias pessoas que estão ativas nesse processo, né, buscando sempre que a gente possa ter cada vez mais informação, cada vez mais bagagem, né, para que a gente possa, de fato, ter essa educação inclusiva para todos, né, porque a gente vem de vários processos, né? Se a gente olhar toda a legislação, se a gente olhar todo esse percurso, né? É um percurso relativamente muito novo, né? Então, assim, socialmente é muito difícil que a gente tire, né, culturas tão enraizadas de olhar a deficiência como um lugar, como pessoas especiais ou como pessoas endemoniadas, né, para trazer o lugar da diversidade humana, né? Então, é algo muito novo, né? Que a gente precisa de pessoas o tempo todo falando e pautando e trazendo para que a gente possa tirar um pouco essa cultura que a gente tinha, né? E trazer a cultura que de fato se espera que se tenha, né? Que até hoje ainda não é exatamente Exato. assim, mas que a gente busca, né? E aí depois, quando eu fui convidada para ir para a Rede Cruzada, justamente para trabalhar com educação inclusiva, eu falei, agora vou me realizar mais profundamente, né? Porque na direção você tem que dividir ali, né? Os seus olhares, os seus desejos, são muitas coisas, né? Então,
ter a oportunidade de conseguir trabalhar exclusivamente com educação inclusiva foi algo que me encheu muitos olhos, né? Então, é algo que eu estou embarcando de cabeça, né? E tem sido muito, muito positivo, muito prazeroso estar junto com as crianças, conhecer, né? Conhecer as famílias. Aí você me interrompe, tá, Renato? Se eu estiver Não, vai falando fundo. muito. Vai Mas, fundo. assim, porque durante essas pesquisas, né, eu pude conhecer o conceito da crianças em situação de inclusão, né, que era algo que trazia sempre, são os laudados, né, as crianças que têm um diagnóstico, e isso sempre me incomodou. Eu acho que os incômodos, eles são sempre válidos, a gente precisa sempre pesquisar esses incômodos que a gente tem, né, e aí, a partir desse incômodo, eu também fui buscando e tudo, e cheguei nesse conceito, que eu achei um conceito muito perfeito, né? Porque traz justamente isso. Crianças em situação de inclusão não quer dizer necessariamente que elas tenham um diagnóstico, né? Então, quando a gente olha para o contexto escolar, a gente pode ter crianças com diversas barreiras dentro da escola que não têm um diagnóstico. E a gente não pode deixar de olhar para isso, a gente não pode deixar de tirar essas barreiras simplesmente porque ela não tem um papel onde diz um diagnóstico que ela tenha. Né? Então, é importante que a gente entenda e olhe para as pessoas, os sujeitos que a gente tem. Né? Assim como eu também posso ter uma criança com um diagnóstico que, dentro do contexto escolar, ela não precisa de nenhuma estratégia específica para ela. Né? Dentro do contexto escolar, num local que tem uma acessibilidade, né? Dentro do desenvolvimento dela, ela participa e consegue estar junto do grupo, participar das aprendizagens, ter as experiências, como qualquer uma das outras crianças que estão lá, né? Sem ter nenhuma atividade ou proposta muito específica para ela. Né? Então, na verdade, o que eu tenho trazido, né? Eu cheguei recentemente, mas a gente fez uma formação também com as professoras, com as educadoras, né? Trazendo justamente isso. Né? O diagnóstico, ele não define pessoas, né? Então, a gente não pode dizer que eu tenho 2 TEAs, 3 TDAH, uma paralisia cerebral, um nanismo. Não é isso, né? Você tem crianças com determinadas condições, né? E você pode ter crianças com aquelas exatas mesmas condições, completamente diferentes umas das outras, né? Na verdade, a maioria das vezes você tem, né? E Exato. com necessidades específicas completamente diferentes. Né? Então, quando a gente traz estratégias não são receitas de bolo. Né? Estratégias, elas são algumas sugestões, algumas orientações, mas elas só cabem se a gente conhece esse sujeito. Né? Se a gente conhece essa pessoa. Quem é essa pessoa? Qual é o nome dessa pessoa? Né? O que ele gosta de fazer? O que ele não gosta de fazer? Quais são os medos que ele tem? Com quem que ele tem vínculo? Né? Com quem que ele tem mais vínculo? Como é que ele criou esse vínculo? No momento onde ele está desregulado, né? Ele tem alguma desregulação, existe alguém que consegue acessá-lo com mais facilidade? Se sim, como é que ela conseguiu isso? Né? Então, assim, é importante que a gente conheça quem é a pessoa para além do diagnóstico e que a gente conheça as potências dessa pessoa. Né? Eu acho que a gente escuta muito e vê muito se falar de educação inclusiva, de pessoa com deficiência, neurodivergente, sempre no lugar do faltando, sabe? Sempre no lugar de como é que a gente faz para que ela pareça uma pessoa padrão. Né? Essa normatividade, né? Como é que ela chega ao normal? E o que é o normal? Né? Na verdade, a gente está falando de diversidades humanas. Né? Quando a gente fala das crianças que têm algum diagnóstico, ou que têm características, ou que têm alguns sinais, a gente está falando de comportamentos humanos. Né? Ninguém que tem algum diagnóstico tem um comportamento extraterrestre. Né? São comportamentos humanos, eles são mais acentuados, eles são descontextualizados, eles trazem, né, algum prejuízo à socialização, à interação, mas eles são comportamentos humanos. Então, nada mais são do que a diversidade humana se colocando nesse lugar. Né? Então, é muito importante que a gente compreenda isso e pense nisso quando a gente pensa nas estratégias e quando a gente olha para as nossas crianças. Né? Raíssa, você é um furacão. Peraí.
Desculpa, Renato. Não tem nada de desculpa. É pelo seguinte, é pela extensão e profundidade que você está falando. Eu fico na seguinte ansiedade, é um problema meu, tá? Eu quero que a galera que esteja escutando absorva ao máximo as coisas que você está dizendo. E eu tô aqui assim, eu sou uma esponja, né? Caramba, você já disse coisas tão essenciais que eu não quero que a galera perca nada. E eu queria reforçar, até para garantir se eu entendi. E aí é bom que vai fixando a galera, meio professorzinho aqui do lado de cá, mas para ver se a galera também capturou e se eu tô certo no meu entendimento, porque, caramba, você já deu aqui alguns pilares, algumas coisas que, né, eu, no meu papel de gestor escolar, eu já estou aqui meio mexido, né? Então, queria reforçar ou garantir que eu entendi algumas coisas. Primeira coisa assim, que me chama a atenção, né, é incrível como as circunstâncias, né, a nossa vida leva a gente para alguns lugares, né? Não é por acaso, né? Um dia, Raíssa, você me cobra, quando a gente estiver tomando um café, como é que um engenheiro como eu fui parar na educação, tá? Num trabalho social de educação. Eu vou deixar todo mundo curioso aí, mas um dia eu conto para você. Porque é incrível como a gente tem que respeitar esse fluxo de dores e sabores da nossa vida, né? Para a gente identificar um lugar que a gente vai fazer muita diferença. Eu adorei quando você faz até uma crítica implícita à educação como um todo, das pessoas, muitas pessoas não terem interesse por aprender ou pelo estudo, né? É porque talvez não houve um match, né? De chegar a as pessoas as coisas de uma maneira interessante e que vale a pena aprender, né? Eu achei fantástico você falar isso e muita gente, depois que você mencionou isso, disse que você é muito estudiosa, você é uma assumidade nesse assunto, né? E nada como a motivação, o interesse, né? Para a gente aprender as coisas e melhor ainda, né? Aprender e botar para jogo, né? Que é o que você faz. E aí você faz uma definição que aí que tá, né? Talvez não seja lugar comum para as pessoas. Crianças em situação de inclusão. Crianças com deficiência. Ou seja, não é uma determinada característica, e você põe, né? Não é um laudo, não é um diagnóstico que define um ser humano, né? Ele tem várias, inúmeras características e a gente não pode ser definido por isso. Aí, quando você menciona isso, a gente vê que o nosso processo civilizatório ocidental não fez isso só com a educação, né? Meus pais eram médicos e era impressionante quando meu pai chegava do trabalho, principalmente ele que é era anestesista, né? Pai, como é que foi hoje? Ah, não, hoje foi. Ele trabalhava com ortopedia, né? Foram 2 fraturas de fêmur, teve um deslocamento de bacia, ou seja, não existia pessoa, existia ou a doença ou o trauma, né? No caso dele, que lidava com ortopedia. E assim, será que não tem uma relação daquela situação com a pessoa como um todo e talvez o enfoque para aquela situação de saúde fosse mais completa se eu visse a pessoa e não, né, o problema ou a questão? E aí você vem mais matador ainda e diz, né, quando a gente dá essa perspectiva da criança, no caso, né, aqui que a gente está tratando, né, na criança com necessidades específicas, e a gente só foca nisso. Essas necessidades específicas devem ser dirigidas para o processo de aprendizado dela e não para ela alcançar uma suposta normatividade. E aí, né, eu viajei quando você estava falando nisso, porque infelizmente é o que você coloca, né? Existe um suposto padrão, e aí, infelizmente, existem algumas abordagens, algumas estratégias que como é que eu faço essa pessoa, no caso essa criança, alcançar esse
suposto padrão, ao invés de focar em como eu vou alavancar o processo de aprendizagem dela, a expressão das potencialidades dela, na sua singularidade, e não para ela ser igual a alguém ou a um suposto modelo. É isso? É isso. É Ufa, isso, né? tá. E é importante, né, a gente entender que quando a gente frisa, né, essa questão da dificuldade, a gente foca apenas no diagnóstico, né, no desafio, e a gente esquece do sujeito como um todo, a gente também está enganado nesse sentido, porque assim, não quer dizer que uma criança neurotípica, porque ela me responde o que eu quero saber, que ela aprendeu aquilo que eu ensinei. Ela pode estar simplesmente repetindo o que eu acabei de dizer, Exato. né? E a gente, às vezes, cria uma ansiedade, uma expectativa muito alta, né, que a gente sempre associa ao diagnóstico. E isso atrapalha muito, né, tanto as relações quanto o desenvolvimento daquele sujeito. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente não fragmentar os sujeitos, né? Eles são complexos, né? Então, assim, eles têm o autismo, têm o TDAH, têm, né, a deficiência dele, mas ele também tem uma cultura de vida, ele é um sujeito completo, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender que muitas vezes aquela característica é a personalidade dele, e não necessariamente um desafio específico por conta da condição neurotípica. Né? Muitas vezes é a personalidade da pessoa e seria independente disso. Né? Então, muitas vezes a gente gosta, né, de usar esse culpadinho ali, né, para a gente poder trazer essas questões, e nem sempre é. Algumas vezes sim, mas outras vezes nem sempre é. Né? E é importante isso, para a gente poder também dar luz às potências, né? Olhar para as potências daquela criança. Né? A gente tem um olhar muito pejorativo, né? Aí a gente tem que ajudar, porque a gente tem que cuidar, um olhar capacitista mesmo, né? A gente Aham, olha, né, de fato, perfeito. discriminando o que aquela pessoa é capaz ou não de fazer, né? E, na verdade, a gente não sabe. A verdade é essa. A gente precisa dar as experiências, os recursos, o apoio para que ela se desenvolva ao máximo, assim como a gente precisa fazer com as outras crianças também, né? As Perfeito. crianças ditas neurotípicas, né, ou com desenvolvimento dentro do comum. Né? Então, é Perfeito. importante que a gente olhe para isso. Né? E eu gosto muito de trabalhar em parceria, sabe, Renata? Assim, eu acho que o trabalho ele não é feito só com aquela criança em situação de inclusão, sabe? Esse trabalho ele precisa ser feito com a criança em situação de inclusão, com o grupo que ela está inserida, com a família que ela tem, com os terapeutas que acompanham ela. Né? Outro dia eu fiz uma reunião com uma terapeuta de uma criança e ela falou assim, nossa, mas de que escola ela é? Porque eu nunca vi a escola procurar a gente para perguntar como é a criança no contexto clínico. E eu fiquei tão, assim, surpresa, na verdade, né? Porque isso para mim parece tão óbvio, né? Assim, é a mesma pessoa, né? Então a estratégia que a gente vai usar, claro que existe uma diferença, né, do contexto escolar para o contexto clínico, são funções completamente distintas, né? Mas existem estratégias que são estratégias de interação, né? De reforço para a criança, né? Então, às vezes, coisas muito simples que a gente consegue trazer para o contexto escolar, que dão segurança, que dão vínculo, que a criança está familiarizada. Então, aquilo traz calma para ela. Opa, essa aí me conhece, essa aí sabe, ó, ela faz igual a minha mãe faz, ou ela ouviu igual a minha terapeuta, né? Então, assim, é importante que a criança se sinta cuidada, sabe? Que ela entenda que existe ali uma rede de apoio, né? A gente tem um Perfeito. provérbio africano, né? Perfeito. Que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né? E de fato, né? A gente precisa para todas as crianças, né? Então não adianta a gente ter estratégias. Eu vou pegar e vou fazer uma comunicação alternativa só na sala de recursos, só dentro Perfeito. da escola. O que isso ajudou a criança? Entende? Para eu dar check, dizer que eu fiz a estratégia para aquela criança? Né? Isso não me diz nada. Eu preciso que aquilo seja funcional para aquela criança. Né? Eu preciso que isso dê autonomia para ela, né? Para que ela possa ser um adulto Perfeito. funcional, né? Para que ela possa ser um adulto realizado, para que ela possa conseguir
lidar com todas as questões que ela vai lidar, né? Então, é importante a gente trabalhar em parceria, né? Ó, interrupção 2, desculpa. Porque, Que de isso? novo, tem uma massa de coisas aí super relevantes. Primeiro, eu tenho que te fazer um comentário. Você disse que você gesticula muito. Tem alguma coisinha que tá na sua mão ou no seu... Tá que tá balançando? tocando. Fica tic, 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 tic. Você tá parecendo a Carmen Miranda. Vou tentar gesticular Não, menos, porque eu Denise, nem sei o que é. é o quê? É o quê? É uma Eu acho que deve ser o pulseira? brinco, Renato. Sério? Eu acho que deve ser, porque tá no fone. Ah, tá, porque é engraçado, parecia as mãos. Mas tranquilo, é só uma sinalização. Pelo amor de Deus, você não vai tirar o brinco porque você está muito bonita. Muito obrigada. Ó, agora vamos lá. Você, quando me traz, né, esse aspecto da multidisciplinaridade, né, de uma abordagem integral, eu estou pensando em algumas camadas. Tem uma camada, por exemplo, quando você fala das estratégias, né? Eu imagino, realmente, como você fala, se surpreende, né? Certamente a criança, no caso da gente, né, quando chega, a família já deve ter várias estratégias, inclusive tendo aprendido, né, na rede de apoio, de como lidar com algumas situações daquela criança, que é melhor a escola não descobrir, né? É melhor ela já saber para a criança não ter nenhuma ruptura, nenhum trauma dentro da escola. Essa é uma camada que eu já vejo. Uma outra camada que você fala, né? Primeiro que tem a situação, né, da convivência, né, e que é bom para todo mundo, né? Ou seja, é aprender a diversidade e a inclusão com todo mundo, né? Não é uma criança segregada, escondida na sala de recursos ou num cantinho da sala. É um processo em que todo mundo tem que estar envolvido. E aí vem para mim coisas que me tiram sono, que é exatamente o papel da professora de atendimento educacional especializado como você, que você não é onipresente, né? Você não vai estar em todas as salas, você não vai estar em contato com todas as crianças todo o tempo. E a gente tem as nossas educadoras, né? Que tem uma convivência mais frequente, mais regular, e elas não são especializadas. Uhum. Como é que é o seu papel para, vamos dizer, disseminar alguns recursos, alguns cuidados, algumas atenções para profissionais de educação que não são especializados como você. Como é que é essa dinâmica, Raíssa? Eu costumo dizer que a professora de educação inclusiva ela é uma articuladora, porque ela Opa, justamente ela está ali buscando todos os setores e está em comunicação com todos os setores, ouvindo atentamente todos os setores, né? É importante isso que você falou, né? As educadoras elas não são as especialistas, mas elas são as educadoras diretas da criança. Então elas estão com a criança às vezes mais tempo do que a própria família, né? Então é muito importante que elas tenham um papel ativo, né, nessas trocas e nessas observações, né? Então, como é que geralmente eu tenho buscado fazer na prática, né? Justamente ter esse momento de escuta com elas, né? Então, garantir sempre um momento de escuta, até para trazer as angústias delas, né? Porque muitas vezes isso gera uma angústia, né? Elas têm um afeto por aquela criança, ela tem um vínculo por aquela turma, né? E algumas vezes os desafios eles mobilizam, né? A gente sabe que trabalhar com educação é algo que mobiliza a nossa criança interior também. Eu gosto sempre de trazer a importância que é a gente ter um processo terapêutico nosso, pessoal também, quando a gente vai trabalhar com educação inclusiva, justamente porque mexe com a gente, né? Às vezes a gente tem crianças em contextos muito desafiadores, né? Que mexem com o ego do professor, né? Que mexem com diversas questões que a gente tem. Então, é importante escutar essas angústias delas também, porque isso também pode refletir em estratégias mais ajustadas, né, para determinada turma, ou determinado contexto, ou determinada rotina daquela turma, né? Observação constante, né? Então, assim, eu não acredito que o meu trabalho possa ser feito de fora,
das salas de aula ou dos contextos de atividade, né? Então, claro que não onipresente, mas assim, sempre que possível, estar junto, né? Observar as crianças numa proposta, numa interação, num momento de rotina como a alimentação, né? Então, eu busco estar em alguns momentos, elas mesmas me trazem isso, né? Olha, Raíssa, fulano está com alguma questão na alimentação, ou olha, fulano apresentou isso numa interação com outra criança, será que você consegue dar uma olhadinha e tal? E aí a gente vai também trocando para que a gente possa estar junto, né? Isso é uma coisa que eu tenho feito na Cruzada, mas no meu trabalho anterior também era uma coisa com muita frequência, né? Então as professoras sempre vinham a mim também, a minha coordenação, enfim, para trazer essas questões, né? Olha, eu estou com dificuldade com essa criança, né? Assim, às vezes chega uma criança nova numa turma que já está com os vínculos, os laços estabelecidos, né? Como é que eu faço para que essa criança que tem questões de socialização possa se vincular a essas crianças, né? Então, a gente até teve uma situação muito bacana, assim, que era uma turma pequena, então a professora conseguiu encontrar um vínculo que essa criança que estava chegando tinha com cada criança. E aí ela propunha brincadeiras para que ele pudesse se vincular primeiro individualmente e depois coletivamente. E foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né, que a gente teve. Essa questão que você trouxe também da família, né? É bom que a gente não descubra, que a família traga. Eu tive uma criança uma vez que ela estava com muita dificuldade de adaptação, não se vinculava, era muito difícil. E a gente descobriu que a gente chamava ela pelo apelido errado. O nome dela era Joana, a gente chamava ela de Jojo e ela só se reconhecia como Naná. E aí Ai, parecia mágica. Quando a mãe falou isso pra gente, que a gente passou a chamar ela de Naná, ela chegou a levar um susto, ela assim, ela se interagiu. sentiu pertencente de novo e ela passou a interagir, ficou ótima, a adaptação foi muito rápida. Então é isso, parecem besteiras, né? Parecem coisas muito simples, mas para a criança, para as relações da criança, aquilo é muito significativo. Né? Então a gente precisa saber, de fato, assim, eu trazendo de novo, né, a questão da cruzada, eu tenho feito, né, esse trabalho junto com as professoras. Eu gosto muito de documentar tudo, né? Eu acho que quando a gente documenta todos os processos, a gente consegue revisitar esse documento, a gente consegue acompanhar, né, essa documentação, entender qual é a estratégia que funcionou ou não funcionou, ou por que ela não funcionou, para a gente repensar o nosso trabalho. Né? É importante que a gente não tenha um trabalho engessado e que a gente tenha paciência. Né? Às vezes a gente fica muito ansioso, existe uma estratégia específica, não funciona. Mas quantas vezes a gente fez? Ah, eu fiz hoje e não funcionou. Mas às vezes hoje não era um bom dia para aquela criança por determinadas questões, ou hoje o dia estava mais corrido. Né? É importante que a gente pense num processo dessas estratégias. Né? Às vezes as famílias também ficam um pouco ansiosas em relação a isso. Né? Mas é importante que a gente entenda que somos sujeitos complexos, né? Não somos máquinas, não é apertar um Fantástico. botão e a criança vai mudar aquele comportamento ou transformar alguma coisa. Né? Também é importante a gente entender se aquele comportamento incomoda a gente ou se ele, de fato, atrapalha no desenvolvimento da criança. Porque é isso, às vezes pode ser uma personalidade da criança, às vezes podem ser outras questões. Né? Então, é importante também que a gente compreenda esse contexto. Né? Então, trabalhando com essa documentação, a gente consegue revisitar, né, isso e também compartilhar com as outras pessoas, né? Então, assim, trocar com os terapeutas, olha, como é que ele está aí? Né? Como é que ela faz tal coisa? Olha, semana passada ela apresentou tal coisa que a gente achou muito interessante, de repente tentar na escola também, né? Ou, olha, ela apresentou uma coisa que na escola ela não apresenta, né? Então, é muito importante a gente ter essa parceria, a gente ter esse vínculo bem estreito Muito bom. com as famílias, com os terapeutas e com as professoras também, né? E sempre escutar a criança. Claro que a gente tem crianças não verbais, né? A gente tem crianças que têm algumas dificuldades mesmo de linguagem, de comunicação, mas assim, a gente também se comunica com bebês que não falam, Alguma né? coisa ela comunica. Então, ela comunica, né? É muito interessante, assim, a criança deitou no chão, ela está olhando, deita com ela, busca o campo de visão dela,
né? É importante também a gente silenciar um pouquinho a nossa voz, né, para poder perceber o entorno, perceber o que ela está olhando, o que ela está buscando, né? Antes de tirar uma criança de uma interação que para ela está fazendo sentido, mas para mim não está fazendo sentido, se aproxima dessa interação, né? Ela está lá girando a rodinha da mochila, né? Aquilo para mim não tem sentido, mas para ela tem. Então, se eu me aproximo, se eu giro a rodinha junto com ela, se eu olho para onde ela está olhando, né? Se eu me coloco presente, eu me vinculo com ela, né? Então, para eu poder convidá-la para um outro espaço, para um outro processo, eu vou ser muito mais bem recebida do que eu simplesmente tirar ela de um lugar e levar para o outro, né? Então, é importante essa observação e essa calma, né, para que a gente possa, de fato, entender ali aquele contexto e poder atuar de uma forma mais Olha, certeira. Né? é legal porque isso fala com um princípio fundamental do nosso projeto político-pedagógico. A Lua, né, a nossa gerente pedagógica, ela fala muito de presença, né, do educador. E essa presença implica exatamente em você não estar automático ali no processo, né? É você entender, e você foi brilhante, né? É a complexidade de nós, né? De cada um de nós como ser humano, implica em que você tenha uma plena atenção para poder lidar com a singularidade, né, de cada uma daquelas crianças, que eu sei que é muito desafiador. E aí, essa presença, né, implica que, como você fala, as estratégias, elas não são receitas de bolo, né? Eu tenho um termo, e é engraçado, né, que eu uso esse termo para gestão, mas cabe perfeitamente na abordagem das estratégias de lidar com os processos de aprendizagem, que é o seguinte: as estratégias não são trilhos, né? Trilho, o trem só anda ali naquele lugar, né? As estratégias são trilhas, em que você tem atalhos, você tem às vezes que chegar para trás, né? É um processo mais sinuoso, mas é mais orgânico, né? Você responde ao que o ambiente e aquela pessoa está te respondendo, está te sinalizando, está te comunicando. É a troca, né? O trem não, né? O trem vai seguir o trilho, ele não tem como pegar um atalho, ele não tem como pegar um segundo caminho, né? Então é fantástico você chamar a atenção no seguinte: a gente estuda as abordagens, a gente estuda as estratégias, os recursos, os apoios, a ambiência, mas tem que ter a presença para sacar o que está rolando, né? Se eu avanço, se eu dou um passinho para trás, né? Tem que sentir aquela criança. E uma outra coisa que eu queria também, né, trazer é que nesse conceito de multidisciplinaridade, você fez um comentário que eu tenho uma criança que tem uma demanda muito específica e que não necessariamente ela se enquadra ou numa deficiência física, intelectual, num espectro do transtorno autista, numa situação, né, diferente, explicitamente diferente. E aí, muitas vezes, né, um comportamento não típico ou não esperado, a gente prefere atribuir um problema para aquela criança. E quando a gente tem uma abordagem multidisciplinar, e eu acho que particularmente num projeto social, e eu tenho muito orgulho de falar isso na Rede Cruzada, além desses atores que você trouxe, a gente pode trazer a assistente social, a gente pode trazer a gestora escolar. Por quê? Porque, especialmente, né, com as crianças que a gente atende, muitas vezes o atravessamento num determinado comportamento, numa determinada atitude, que eu vou falar atípica, a fonte não é um problema neurológico, não é uma questão inata, né?
é uma situação de vida que ela passou e ela está levando para a escola uma hiperatividade ou uma agressividade que é fruto de coisas que ela viveu e não coisas adquiridas, né, hereditariamente ou neurologicamente. E essa tensão requer outros atores, né, que digam assim, olha, antes da gente procurar o refúgio, porque para mim é isso, o refúgio num laudo, vamos olhar o contexto dessa criança, né? Nesse sentido, Raíssa, isso entra no teu escopo também? Então, perfeito, Renato. Você trouxe agentes que são muito importantes também, né? Assim, é a primeira vez, na verdade, que eu trabalho diretamente com as assistentes sociais, né? No meu outro trabalho era uma rede privada, então não tinha isso fortemente. E tem sido fundamental, assim, a ação também das coordenações, né? Acho que são coordenações muito aproximadas também das famílias e das crianças. E as assistentes sociais, elas trazem esse contexto que apoiam muito quando a gente pensa nas estratégias, né? Então, você trouxe a questão, né, do comportamento. Eu costumo dizer que é o comportamento desafiador, mas aí a gente tem que ver se é desafiador para a gente ou se é desafiador para o desenvolvimento para a criança, né? Isso. Então, às vezes a criança precisa de colo, sabe? Às vezes a criança precisa de uma atenção exclusiva para ela naquele momento, né? Às vezes a criança precisa de um banho para que ela possa relaxar, para que ela possa vivenciar, né, os momentos com mais tranquilidade. Então, é fundamental que a gente tenha esse olhar. Assim, eu acho que são atuações importantíssimas da rede, né, e que apoiam muito em relação a isso, né? Eu acho que é importante a questão do diagnóstico. Ela muitas vezes é um alívio para as famílias e para o próprio sujeito, né? Porque ele se encontra ali, então é por isso que eu sinto desse jeito, né? Ou é por isso que eu penso assim, por isso que eu vejo o mundo dessa forma, né? Mas é importante que a gente entenda que as crianças, mesmo que elas não tenham esse diagnóstico, mesmo que elas não tenham esse laudo, elas precisam ser olhadas e olhadas por todos nós que estamos lá, né? Pela assistente social, pela professora de educação inclusiva, pelas educadoras de sala, a coordenação, os gestores, a liderança em geral, né? Porque ela tem uma barreira na escola. E se ela tem uma barreira dentro do contexto escolar, ela precisa ser olhada, ela precisa de estratégias, ela precisa de cuidados, né? E é importante a gente trazer isso, né? Algumas famílias que eu conversei, às vezes ficavam meio assustadas, né? Mas a professora de educação inclusiva quer conversar comigo, né? O que meu filho tem? Né? E, na verdade, está tudo bem com o seu filho, né? Mas é porque a gente precisa entender por que ele está se comportando dessa forma, né? Porque todos os comportamentos da criança, eles querem dizer alguma coisa, né? Eles querem trazer, verbalizar alguma coisa, né? Uma criança, principalmente da gente, né? Ali aquela primeiríssima infância, né? Ela não tem maturidade suficiente para conseguir dizer, então, hoje eu estou chateada porque tal coisa aconteceu e aí eu estou muito braba e não vou conseguir participar desse momento agora. Muitas vezes os adultos não têm essa inteligência emocional para trazer isso, né? Que dirá crianças de 2, 3 anos. Então, quando ela tem alguma atitude, como ela tem alguma ação que para a gente é desafiadora, na verdade a gente precisa entender o que está por trás daquilo, né? Então, é importante que a gente entenda que pode ser uma criança em situação de inclusão, uma criança que precisa ser olhada por um tempo. Ela vai ser sempre uma criança em situação de inclusão? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que em algum momento, dentro do contexto Perfeito. escolar, ela não se encaixe mais, né? Mas nesse Perfeito. momento ela é. Né? Então, é importante que as famílias também entendam isso, né? Porque existe, quando a gente tem um filho, né, neurodivergente, no PCD, existe uma coisa muito comum que é aquele luto do filho ideal e o filho real, né? Eu acho que esse luto ele existe para todos os pais e mães, né? A gente sempre idealiza uma coisa e a Perfeito. gente tem que entender que os filhos não são extensões nossas, eles são outras pessoas, né? Mas quando a gente tem um filho com deficiência, neurodivergente, eu acho que esse luto ele vem um pouco mais profundo, sabe?
E a gente precisa respeitar muito isso nas famílias. Então, tem algumas famílias que, de fato, precisam vivenciar esse luto por mais tempo, sabe? E quando a gente também usa esse conceito das crianças em situação de inclusão, muitas vezes isso também dá às famílias um tempo que elas precisam, sabe? Sem que a criança deixe de ser atendida, sem que a criança deixe de ser olhada, sem que a gente possa ter estratégias para ela, né? E a família possa ter um lugar mesmo um pouco mais confortável para lidar com aquilo, né? Um pouco mais de tempo para elaborar o que ela precisa elaborar, um pouco mais de tempo para perceber que o seu filho não é resumido aquilo, né? Perceber as potências que ele tem. Eu gosto sempre, a gente tem algumas testagens, né? Quando geralmente os terapeutas, né, que estão acompanhando as crianças, eles geralmente mandam testagens para a escola marcar. E é uma testagem que eu sei que é importante, né? É importante a gente ter, a gente olhar, mas às vezes me dói um pouco porque é um sim ou não, né? Então, como é que a gente resume a complexidade humana em sim ou não? Né? Então, eu gosto sempre de trocar com a família depois, sabe? Olha, a gente fez isso dentro dessa testagem, são essas questões que aparecem, mas o seu filho não é só isso daqui. Né? E nem Perfeito. quando a gente coloca não é porque não faz nunca ou nunca fará. Né? Ou quando a gente coloca sim é porque faz sempre e fará sempre. Né? Isso não é definitivo, isso é um retrato deste momento. Né? E a gente vai trabalhando para ver como é que ele vai lidar com as questões que vão aparecer depois, né? E como é que a gente vai apoiar nesse desenvolvimento dele, nessa autonomia dele, né? Porque às vezes dá um certo desespero, né? Assim, de que é aquilo. Então, é aquilo que se apresenta, e aí a gente corre o risco de rotular aquela criança de tal maneira que as pessoas desistem do desenvolvimento dela, sabe? Eu já vi, por exemplo, em escolas, vai fazer uma adaptação de uma prova, vai fazer uma adaptação de algum trabalho, e a adaptação é dar a resposta para a criança. Não, botar duas opções, quando a criança escolhe a errada, ela diz, não, é a outra. Né? Isso não é adaptar. Né? Isso não é olhar para as necessidades da criança. Né? Isso é desistir da criança. Né? E de forma nenhuma a gente deve fazer isso. A gente não deve desistir de ninguém. Né? Então, não importa quais são as barreiras, maiores ou menores, o nosso papel como profissionais da educação, os profissionais da saúde, as famílias, é apoiar nesse desenvolvimento das crianças, é acreditar nas potências delas e permanecer acreditando, sabe? Eu costumo trazer para as educadoras assim, sempre acha que ele vai fazer mais. Não se frustra se fizer menos, mas sempre acha que ele pode fazer mais. Porque isso também passa para a criança, né? Ela confia em mim, ela acredita em mim. E se não der, tudo bem. A gente tenta de novo, e a gente tenta de novo, e a gente tenta outras estratégias, a gente tenta outros formatos, em outro ambiente, né? Mas a gente está ali juntos e a gente está aqui tentando juntos o melhor possível, né? Olha, eu estou adorando a Kimberly, acho eu, né? Ela trouxe a reflexão e trouxe a resposta à reflexão. Ela coloca assim: as famílias também demonstram um receio de como a sociedade vai receber e tratar seus filhos. Infelizmente, o estigma é muito presente. Aí ela coloca: porém, abordar o assunto é necessário para romper com todo o preconceito. Maravilhoso, Kimberly. A gente só pode combater preconceito, que na verdade é uma ignorância, com conhecimento, com estudo, com esclarecimento sobre as coisas. E tem um outro aspecto, Kimberly, que eu acho que essa sua frase me tocou bastante. O, a, a Raíssa, ela fala, né? Nós somos enquadrados na nossa educação para buscar um modelo do que é certo ou do que é o normal ou do que é esperado. E aí a vida de 99% dos seres humanos é sofrível e sofrida buscando esse modelo, né, essa referência. E aí isso se reflete, né, naquela figura divina que não por acaso, né, é masculina, é hétero, né, é branca, né?
é toda saudável, tem um perfil, né? Não só racial, mas um perfil, né? Fenotípico, né? Característico de algum lugar que, por exemplo, não é o nosso, não é o Brasil, né? Então, se criou uma idealização de ser humano que não encaixa na grande maioria de nós. E aí o que acaba acontecendo? A gente sofre. Sofre capacitismo, sofre machismo, sofre racismo, sofre homofobia e todos esses tipos de preconceito e discriminação que, infelizmente, a gente transfere para nossas crianças, né? E é fantástico e maravilhoso, Raíssa, lembrar aqui o seguinte: tudo o que leva a uma expectativa diferente do que a gente sente ou do que a gente espera, né? Envolve um luto, sim, envolve. E a gente não pode desprezar, subestimar, minimizar isso. Muito bonito, Raíssa, você, na sua abordagem, dizer: a gente precisa acolher essa dor, a gente precisa acolher esse luto e ajudar, né, essa expectativa frustrada para um senso de, olha, até porque isso não existe, mas não adianta a gente vender isso. A gente tem que ter o tempo daquela família, o tempo das pessoas que estão em torno daquela família. Eu, outro dia, Raíssa, escutei de um pai de um colega do meu filho que está no 8º ano. A gente estava, né, discutindo preconceito. Ele é um cara branco, né, classe média, hétero, e ele deu um depoimento dizendo que foi descobrir o que era discriminação quando o filho dele nasceu e cresceu, né? O filho dele é autista e ele só sinalizou assim na nossa cara mesmo: vocês me convidam para as festas de aniversário? Vocês convidam meu filho para as brincadeiras? Eu, infelizmente, vim a descobrir o que é preconceito, o que é discriminação, quando meu filho nasceu. E aí, né, ops, é sobre todos nós, né? Não é sobre o filho dele, é sobre todos nós. E aí, eu estou entendendo que educação inclusiva diz respeito ao ambiente, né, ao ecossistema, por exemplo, no caso nosso aqui, né, da escola, e entender a diversidade, viver, conviver com a diversidade, porque graças a alguém nós não somos iguais, né? Mas infelizmente alguns são mais iguais que os outros, né? Na ironia. Eu acho muito. Raíssa, agora eu vou deixar você terminar, você vai reagir, você vai falar o que você quiser, porque infelizmente já são 7h58. Então, manda bala, fala o que você quiser no tempo que você quiser. Só para complementar assim, isso que você trouxe no final, né? Eu acho muito importante. Assim, eu cheguei a pincelar sobre a questão do trabalho com o coletivo, né? E aí pensando como família, como educadora, né? O que eu trago para as crianças, né? Qual é a literatura que eu trago para as crianças, né? Quais são as representações que eu trago para as crianças, né? Isso que você trouxe. Eu convido o amiguinho do meu filho, que é autista, que é uma criança com deficiência, para o aniversário dele, para a festinha, né? Assim, quem são as pessoas que estão ali ao meu redor, que são pessoas neurodivergentes, com deficiência, né? Para que o meu filho possa ter esse olhar, né? A minha criança e eu também, a gente possa ter esse olhar da diversidade humana, não necessariamente trabalhando a inclusão, né? A gente não trabalha a inclusão fazendo, a gente trabalha, mas não é o ideal trabalhar a inclusão fazendo um projeto da inclusão. Então, naquele mês, a gente vai trabalhar sobre isso, né? Porque aí a gente não está trazendo a diversidade humana que acontece, né? Mas como é que a gente pode trabalhar isso com as crianças? Se a gente vai trazer uma referência de atletas, por que não trazer referências também de atletas paralímpicos?
né? Se a gente vai trazer diferentes profissões, por que não trazer uma jornalista cadeirante, uma jornalista cega, né? Vai trabalhar com linguagens, né? Por que não falar sobre Libras? Né? Por que a gente não fala isso de forma rotineira e não só quando a gente trabalha projetos específicos de inclusão? Né? Quando a gente vai trazer uma literatura, mesmo que não fale sobre aquela criança com deficiência neurodivergente, mas ela está representada ali naquela literatura. Né? As crianças vão olhar e vão ver diferentes ilustrações, né? Diferentes pontos de vista. Então, assim, para que a gente possa, de fato, ter uma sociedade muito mais justa, né, com a diversidade humana, né, a gente precisa entender que isso faz parte do cotidiano, não é algo extra, né? Porque então não é inclusão, né? É outra coisa. Tá junto, mas não tá com. Então a gente precisa estar com o outro, a gente precisa conhecer o outro, né? As crianças são curiosas, então quando as crianças perguntam, é responder para as crianças, né? Por que ela é assim? Por que ela tem uma órtese? Né? Ah, olha, porque a perninha dela é um pouquinho mais curta, então essa órtese ajuda ela a caminhar, né? Então ela consegue caminhar. É trazer isso num lugar tranquilo, né? Porque se eu, como responsável daquela criança, vejo uma pessoa com deficiência e digo, não, olha, vem, se esconde, o que eu estou passando para essa criança? Né? De que aquilo ali é errado, de que aquilo ali tem alguma coisa ruim, de que aquilo ali é negativo. Né? E, na verdade, é a diversidade humana. Então, o que eu preciso passar para a minha criança, para as minhas crianças? Né? De fato, Ih, sua voz sumiu. para outras coisas. Voltou. Sua voz tinha sumido, mas agora voltou. Não, é trazer isso para as crianças, né? Assim, tal pessoa tem uma dificuldade, eu também tenho dificuldade para outras coisas, facilidade para outras coisas. Né? Olha, mas aquela criança ali, ela gosta de tal coisa assim como você. Será que vocês não conseguem brincar juntas nesse esquema? Né? Então, assim, é importante que a gente pense e faça a educação inclusiva diariamente, na escola, em sociedade, no contexto familiar. Né? Acho que é um pouquinho isso, espero que tenham gostado um pouquinho. Eu gosto Uau! muito de falar sobre isso, então falo muito. Não, Raíssa, adoramos. Eu falo porque a reação da galera aqui foi fantástica, interagiram o tempo todo. Você tem fã-clube, tá? Eu já vi aqui. Muito bom, muito bom. Olha, eu queria terminar só te dizendo o seguinte: você disse que você, enquanto professora de atendimento, né, educacional especializado, você é uma articuladora. Eu queria botar uma outra coisa na descrição do seu cargo. Eu acho que você é uma abelhinha, uma polinizadora, sabe? É necessário ir plantando isso e falando e trocando com as pessoas o tempo todo, porque, assim, isso é absolutamente necessário. E essa tua última fala é a verdadeira inclusão, né? É quando você simplesmente traz, sem precisar especificar ou botar num projeto para tratar, né, das crianças que tenham alguma situação especial. Não, elas podem estar presentes em todos os temas, em todos os assuntos. Adorei, acho que a gente precisa provocar isso lá na Cruzada também, tá? Estamos Olha, provocando. não perde o que está escrito aqui, tá? Ó, tem gente agradecendo você ter entrado no Plantando. Você veio para acolher ainda mais minha pequena. Nossa Senhora, ouvi isso de uma mãe. Amplitude do olhar do educador para que realmente faça sentido para bebês e crianças. As relações humanas precisam ocupar o papel de naturalidade no nosso cotidiano. Gratidão pela partilha. Estamos todos falando pela Ciba Paz. Tá? Raíssa, maravilhoso. Muito obrigado. Muito bom, eu que Tamo junto. agradeço muito. Estamos. Muito obrigada mesmo. Beijo, gente.